O nosso processo de independência, ao contrário do de vários outros países das Américas, não decorreu propriamente de uma guerra de independência. Houve escaramuças militares importantes, mas a nossa independência decorreu de uma grande negociação com Portugal e com a grande potência da época, o Reino Unido. E nós acabamos tendo como primeiro chefe de Estado um príncipe português, Dom Pedro I, conhecido em Portugal como Dom Pedro IV. A primeira Constituição brasileira de 1824 é muito parecida com a primeira Constituição portuguesa de 1822. Os dois documentos estabelecem uma monarquia parlamentar. Então, desses elementos marcantes do nosso processo de independência, nasceram duas grandes tradições políticas brasileiras, que não são as únicas, tá? A tradição da conciliação e a tradição parlamentarista brasileira. Essas tradições se enfraqueceram em vários momentos e, como eu disse, não são as únicas grandes tradições do Brasil. Nós temos outras tradições políticas que criticam muito a tendência à conciliação. A conciliação é muito criticada desde então por seu caráter conservador. Mas eu acho essa crítica muito limitada, porque há virtudes na conciliação, ainda que, sim, o conservadorismo esteja presente nela. Claro que a tradição parlamentarista se enfraquece ou se encerra com a instauração da República em 1889 e depois com a promulgação da nossa primeira Constituição presidencialista de 1891. E desde então nós temos sido um país presidencialista. Mas, ao mesmo tempo, o debate constitucional e político brasileiro tem sido, desde o final do século XIX, marcado por essa intensa disputa entre presidencialistas e parlamentaristas. Tanto é que nós já tivemos dois plebiscitos a respeito do sistema de governo, em 1963 e 1993. Nas duas vezes, o presidencialismo venceu, mas a tradição parlamentarista continua viva, tá? E ela renasce recentemente por conta das propostas de alteração do nosso presidencialismo puro. E aqui eu me refiro às propostas do ex-presidente Michel Temer, do ministro do Supremo Gilmar Mendes e do deputado Samuel Moreira, que querem estabelecer o semipresidencialismo no Brasil, inspirado no modelo português. É muito interessante como as tradições que nascem há 200 anos atrás acabam se reproduzindo hoje, em que o Brasil é um país muito diferente em vários aspectos, mas continua se inspirando em vários modelos e exemplos de Portugal, hoje do Portugal democrático, que tem como sistema de governo o chamado semipresidencialismo, que é um regime híbrido, tá? Da nossa experiência de 200 anos atrás, e a partir da Constituição de 1824, também vem a ideia do chefe de Estado como aquele que exerce o poder moderador. E nessas propostas atuais, do presidente Michel Temer, do ministro Gilmar Mendes, do deputado Samuel Moreira, o presidente da República poderá, caso aprovada a reforma, implementada a reforma, exercer um papel relativamente semelhante de árbitro do sistema político ou do moderador dos conflitos políticos, como acontece hoje com o presidente da República de Portugal. A democracia brasileira, sim, tem passado por uma grande crise. Desde 2013, nós estamos em modo de crise permanente. E nos últimos 3 anos e meio, não faltam ao debate político nacional discussões sobre golpe de Estado. Tá? Vários líderes políticos defendem o regime militar.
Importantes setores da sociedade brasileira são muito saudosistas do regime militar. Isso significa a força do autoritarismo na sociedade e na política brasileira. E qual é uma das possíveis soluções para a nossa crise sem fim que começa em 2013? A conciliação, que nasce há 200 anos atrás. Eu acho que o Brasil só poderá se reencaminhar para um bom caminho democrático nos próximos anos, ao longo dessa década de 2020, se recuperar os melhores aspectos da sua tradição de conciliação. Como eu disse, ela nasce no bojo do processo de independência, mas teve várias outras manifestações. A principal das quais, nas últimas décadas, foi a escolha de Tancredo Neves como candidato do MDB em 1984 para encerrarmos pacificamente o regime militar iniciado em 1964. Só um homem como Tancredo, só um estadista como Tancredo Neves, profundamente inspirado pelas tradições de conciliação do Brasil e mineiras, poderia ter liderado de forma tão eficaz aquele movimento de transição pacífico de um regime militar para um novo regime civil e democrático. Agora, você, por último, me perguntou da influência internacional sobre a crise brasileira. Tal qual há 200 anos atrás, os fatores internacionais são muito importantes. A independência do Brasil começa nas guerras napoleônicas, com a invasão de Portugal em 1807, pelas tropas napoleônicas, depois forçando a vinda da família real para o Brasil, chegando aqui em 1808, iniciando a nossa jornada rumo à independência. Hoje em dia, essa grande crise política brasileira, esse renascimento das forças autoritárias, a ideia de que autoritarismo é bom para o Brasil, tem muito a ver com o ambiente internacional. O ambiente internacional criado pelas grandes potências, e aqui eu me refiro a Estados Unidos, China e Rússia, que viveu hoje um intenso conflito geopolítico. Vários autores e analistas dizem que estamos iniciando a Segunda Guerra Fria, e cabe lembrar que China é um país autoritário, Rússia é um país autoritário, e hoje até os Estados Unidos, que sempre se quiseram a mais antiga e sólida democracia do mundo, tem muito autoritarismo lá dentro. O Partido Republicano e a liderança de Donald Trump são autoritárias e têm tido grande influência sobre movimentos políticos aqui no Brasil. As democracias europeias também têm forças autoritárias poderosas, né? Na França, Marine Le Pen chegou novamente ao segundo turno e com um desempenho muito melhor do que havia tido há 5 anos atrás. Teremos a eleição na Itália agora no mês que vem, e os jornais europeus dizem: podemos ter um governo liderados por forças pós-fascistas. O primeiro governo puramente de extrema-direita na Itália desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para concluir, para você ver que o ambiente internacional hoje não favorece plenamente os regimes democráticos. Felizmente, Portugal é um exemplo contrário e é uma democracia liberal muito sólida, muito bem sucedida em vários aspectos, e por isso que tem inspirado juristas e reformistas no Brasil.